Constantine não é santo, né? O cara tem culpa no cartório pra caramba. Já passou por cima de muita regra, por cima de muita gente poderosa. Então santo ele não é. Mas John Constantine também, pô, já salvou um monte de gente várias vezes. Já protegeu a raça humana de horrores indescritíveis. Ele é tipo um guardião do mundo místico. O fato é, John Constantine é 99% de anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Então o povo quer saber, Constantine batendo as botas, ele pega o elevador pra andar de cima ou ele vai sentar no colo do capeta? A DC finalmente deu a resposta definitiva pra essa dúvida. Você vai ficar bolado. Constantine vai pro paraíso? Vai pro inferno? É guarda compartilhada? Você vai descobrir agora. Inés Trunks, Peter aqui! Que dúvida, hein? Você veio pra saber isso. Sua vovó já dizia, né? Quem brinca com fogo acaba se queimando. Essa é uma verdade universal. Mas John Constantine não prestou atenção nesse ditado da vovó. Ele não liga. Pro cara, né? Quem tem limite é município. E por causa disso, John Constantine fez inimigos em toda parte. Por quê, Pedro? Porque, porra, ele é odiado pelos anjos, pelos demônios, pelos bruxos, pelos humanos, pelos heróis. Todo mundo tem alguém que odeia o John Constantine. Dá pra contar nos dedos os aliados que o cara tem, você sabe disso. Eu quero dizer os aliados que ainda estão vivos, né? Um dos poderes secretos do John Constantine é ter uma sorte danada. Sorte que ele tira das pessoas que estão ao redor dele. Ou seja, pra ele se dar bem, as pessoas mais próximas têm que se dar muito mal. Aí eu pergunto, um cara desses vai pra onde na hora final? Entende a dúvida? Pô, faz sentido. Então começou agora a saga Dead in America e John Constantine descobriu que ele tá muito ferrado. Mas muito ferrado mesmo. Vamos entender essa treta agora. Mas se você fosse o juiz, você mandava ele pro andar de cima ou pro andar de baixo? Já vai comentando aqui embaixo. E comenta também, quem que você escalaria pra ser o novo ator do John Constantine no cinema? Tô de olho nos comentários, hein? Vamos fazer barulho. Bom, galera, o relógio tá correndo pro John Constantine. Já tem 17 dias que o coração dele parou de bater, exatamente. E mesmo assim, ele se move. Ele não sabe como nem por que isso aconteceu. Mas, porra, ele sabe que isso não é normal. Nem mesmo pros padrões dele. Pô, o coração parado tá se movendo? Um zumbi? É só o sangue demoníaco nas veias dele que mantém o cara vivo. Mas isso não vai segurar o cara pra sempre. John Constantine tá finalmente morrendo, tá acontecendo. Se o coração dele não voltar a funcionar, o corpo inteiro dele vai apodrecer. E é isso que leva o John Constantine, o filho dele, Noah, e a novata Nat, pra uma viagem pros Estados Unidos. Não é o território de nenhum deles. É uma terra cheia de perigos, né? Mas John Constantine precisa de respostas. Bom, nos Estados Unidos, galera, na estrada, o John Constantine pega no sono. Quando ele dorme, ele recebe uma visita. É ninguém menos que Morpheus, dos Perpétuos. O Sandman. Sonhar com o vizinho, com a professora da quinta série, com o padeiro, pô, isso é coisa de gente comum. O que é isso? John Constantine sonha logo com o senhor da coisa toda, o próprio sonhar. O Sandman chega pra resolver o assunto pendente. E assim, como todo mundo, o Sandman também já foi enganado pelo John Constantine e tá ali pra tirar satisfação. Ele já chega dizendo que Constantine mentiu pra ele. Mesmo assim, como todo mundo, o Sandman também quer algo do Constantine, né? Porque segundo o Sandman, algo terrível rastejou pra América e ele precisa que o bruxo lide com essa ameaça. Essa força tá se apropriando do inconsciente do povo norte-americano, se infiltrando, corrompendo, tirando a influência do Sandman e dos outros perpétuos. Ou seja, é bagulho grande. É treta pesada, divina. Mas é o Sandman também que dá a pior notícia de todas. O maior problema do John Constantine não é morrer, é o que vem depois. Porra, a gente tá falando do John Constantine, entende? Porque o Constantine ele foi banido do paraíso, foi banido do inferno. Ninguém quer o cara em nenhum dos dois lugares, é tipo lobo, né? Ou seja, quando Constantine morrer, a alma dele morre junto, acaba, fim. Não existe uma possibilidade de pós-vida pro John Constantine. Olha isso. O lado espiritual da DC, galera, sempre foi muito complexo, muito difícil de entender. E assim, muitas vezes contraditório. Não respeita as próprias regras. Existem personagens que estão mortos e continuam vagando por aí. O Desafiador é um deles, né? Recentemente, né, pô, o maluco finalmente foi pro outro lado. Mas ele ficou décadas preso no mundo mortal como se fosse um fantasma, vagando como um fantasma. Quem tá mais tempo preso ainda nessa aí é o Vingador Fantasma. O cara é tão antigo que a origem dele, pô, já se perdeu. Mas é garantido também que ele é uma alma perdida, que não foi nem pra cima nem pra baixo, né? Então, tá lá, fica naquela dúvida. John Constantine vai mesmo virar fantasma pra ficar atazanando os outros aí? Ou ele vai deixar de existir quando o corpo morrer? A DC já brincou com esse dilema várias vezes. Tipo, várias vezes já vê esse tipo de indireta, né? John Constantine tem certeza que vai ser condenado ao inferno. Então, assim, ele fez de tudo pra escapar desse destino. O bruxo chegou a ficar imortal por um tempo, justamente pra não provocar uma guerra civil no inferno. Que o próprio inferno quer ele. Os demônios se juntaram pra salvar o Constantine da morte. Agora, pelo visto, o assunto tá decidido. No inferno, Constantine não entra. Por outro lado, né, canonicamente, ok? Existe outro personagem que não entra nem no paraíso, nem no inferno. Falei pra vocês já. E é canônico. Lobo. Quem é que lembra dessa história aqui, ó? Tá na sua tela. O Lobo capotou o Corsa. Foi pro andar de baixo. Desceu o sarrafo em todo mundo. Foi expulso.
Aí mandaram o Lobo pro céu, pra ver se ele tomava jeito. O Lobo passou o rodo em todo mundo no céu, foi expulso de lá também. Resultado, o Lobo ressuscitou e ficou imortal a partir desse momento. Pô, ninguém quer o Lobo, então deixa ele imortal. Pode ser uma possibilidade pro John Constantine daqui pra frente, pode ser que ele ganhe esse tipo de poder, porque ninguém quer ele. Igual aconteceu com o Deadpool na Marvel, né? Porque o Thanos não queria que ele se encontrasse com a morte e acabou dando essa maldição pra ele, que hoje em dia ele perdeu, mas mesmo assim ficou imortal durante muito tempo. De qualquer forma, essa saga agora do John Constantine tá só começando. A gente não sabe direito por que o coração dele parou de bater e a gente também não sabe que forças estão dominando a América, porque tá acontecendo algo grande. Tá relacionado a coisa do coração dele com essa invasão à América? Eu vou continuar acompanhando essa saga. Agora é com vocês. Vocês curtem material do John Constantine? Vocês querem que eu traga mais dessa saga aqui no canal? De repente, sei lá, algumas histórias clássicas dele? O personagem tá voltando em breve pro cinema, vocês sabem disso, eu garanto pra vocês. O cara, ele é muito pica das galáxias, tem que entender isso. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais John Constantine no canal. Comentem! E toca aqui e se inscreve no canal com o sininho. Por quê? Quando eu trouxer, vai ser o vídeo que você sugeriu, vai ser o personagem que você sugeriu. Você vai querer saber o que tá acontecendo. Você não precisa nem... A galera quer um combate eu contra Peter. Quem ganha? Christian ou Peter? Eu, lógico que eu. Duvido. Tá bom, tá bom. Não é fácil. Valeu, galera, até a próxima. Fui!